cabana solitária, que ficava na Brook Cove Road, no condado de Stooks, Carolina do Norte, é referida como a antiga casa da família Lanson. A casa foi o pano de fundo para um assassinato brutal que deixou 8 pessoas mortas e a terra assombrada por espíritos que nunca foram capazes de seguir em frente. No dia de Natal de 1929, disparos soaram em todo o campo, quando Charlie Lanson assassinou sua esposa e 6 de seus 7 filhos antes de tirar sua própria vida horas depois. Até hoje, ninguém sabe por que ele cometeu esses atos terríveis. O único sobrevivente do sangrento episódio foi o filho mais velho, Arthur, que estava fora de casa quando seu pai iniciou os assassinatos. Um dos aspectos chocantes do crime é que naquele mesmo dia, hora antes de cometer o massacre, Charlie havia levado sua família para fazer compras na cidade, onde adquiriu diversas roupas e finalizou o passeio tirando uma foto. Isso era uma coisa incomum para uma família rural de classe operária da época. É claro que Lanson queria uma memória final da sua família antes de matá-los. Mas o que fez Charlie Lanson abater a sua família no dia de Natal? Ninguém nunca saberá a principal razão das ações de Charlie. Alguns dizem que ele era louco, enlouquecido por um ferimento na cabeça que ele sofreu enquanto arava um pedaço de terra na fazenda. Houve rumores de que Charlie estava tendo um relacionamento incestuoso com a filha mais velha, Mary, e quando ela engravidou, ele não conseguiu suportar a vergonha do que aconteceria com ele e sua família quando descobrissem. Outros ainda afirmam que Charlie Lanson era um monstro, com o mal à espreita sobre suas costas, apenas esperando o momento perfeito para ser derramado. E você? O que acha? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Charles Lanson, um simples fazendeiro, foi responsável por um dos mais terríveis familicídios que já se teve notícia. Com uma espingarda, ele matou toda a família, a mulher e 6 dos seus 7 filhos, dia 25 de dezembro de 1929, dia do Natal. Charles Lanson, um fazendeiro e pequeno produtor de tabaco da cidade americana de Stooks County, na Carolina do Norte. Nascido em uma família simples, em uma comunidade conhecida como Lansonville, em 1911, Charles casou-se com Fanny Marley, com quem teve 8 filhos. O terceiro filho, William, morrera de uma doença em 1920. Em 1927, depois de trabalhar como meieiro, conseguiu juntar algumas economias e comprou sua própria fazenda aos arredores de Brook Cove Road, onde começou uma pequena plantação de tabaco. A família viveu bem por 2 anos, até que aquele fatídico 25 de dezembro chegou. Charles Lanson levou toda a sua família, a esposa Fanny, com 35 anos, e seus filhos, Arthur, de 19, Mary, 17, Corwell, de 12, Maybelle, 7, James, 4, Raymond, de 2 e Mary Lou, de apenas 4 meses, até a cidade para comprar roupas novas, além de tirar uma foto de toda a família. Lembre-se que naquela época, as fotos eram caras e os Lanson estavam longe de serem ricos. Este fato pode indicar a premeditação ao crime. As roupas novas compradas naquela tarde acabaram por se tornar as roupas fúnebres da família. A matança começou pelas filhas Karen e Maybelle. Ambas estavam indo para a casa do tio quando Charles as surpreendeu no celeiro da fazenda. O pai das crianças atirou com uma espingarda em ambas e, para garantir que estavam mortas, golpeou suas cabeças com a base da arma. Seus corpos foram deixados no celeiro e Charles prosseguiu em direção à sua casa. Sua esposa Fanny foi a próxima a morrer. Ela estava na varanda quando o marido disparou contra a mulher.
Ao ouvir o som do disparo, Mary gritou e seus dois irmãos pequenos, James e Raymond, tentaram se esconder. Charles entrou dentro da casa, atirou contra Mary e, em seguida, encontrou e matou os dois meninos. Por último, Charles dirigiu-se ao quarto do bebê, Mary Lou, e a espancou até a morte. O único sobrevivente foi o filho mais velho, Arthur, de 19 anos, que não estava em casa no momento da chacina. Temendo que o filho pudesse arruinar seus planos, Charles mandou que ele fosse a pé com o tio Marion até a cidade para comprar cartuchos de espingarda. Depois do massacre, Charles Lanson dirigiu-se a uma floresta próxima à fazenda e atirou em si mesmo. Os corpos da família foram encontrados todos com os braços cruzados e com rochas abaixo de sua cabeça, como que para apoiá-las. O disparo que Charles Lanson desfechou sobre si mesmo pôde ser ouvido pelas pessoas reunidas na fazenda, que já tinham descoberto sobre o horrível evento ocorrido na propriedade. Um policial que estava acompanhando Arthur Lanson descobriu no meio da floresta o corpo de Charlie, junto com algumas cartas de seus pais. Uma série de pegadas foram encontradas, o que sugeria que Charles Lanson havia passeado pela floresta antes de tirar a própria vida. Alguns dizem que a morte foi encenada para parecer que o pai teria matado os filhos e a esposa. Uma dessas explicações diz que Charles teria testemunhado o incidente do crime organizado e que ele e sua família foram mortos como queima de arquivo. Outra teoria envolve um homem negro com a qual Charlie começara uma briga. Nenhuma dessas histórias parecia plausível para as autoridades responsáveis pela investigação, já que todas as provas apontavam para um homicídio seguido de suicídio. Não se sabe o porquê Charles Lanson teria cometido tais atrocidades, já que o único que poderia responder tal questão, o próprio Charles, se matara logo após os assassinatos. Mas existem algumas teorias a respeito das mortes. Existem histórias de que Charles teria sofrido uma forte batida na cabeça, como consequência de acidente quando era jovem. Muitas pessoas atribuem a culpa do massacre da família ao acidente, alegando que por causa da batida, Charles teria sofrido algum tipo de traumatismo, que mais tarde o levou a matar a esposa e os filhos. O incesto. Essa teoria só veio à tona quando os autores do livro Natal Branco, Natal Sangrento, M. Bruce Jones e Trudy J. Smith, ouviram vários relatos sobre o suposto incesto entre Charlie e a filha Mary. Além dos relatos, o casal receberam um telefonema anônimo de uma senhora que alega ter participado de uma excursão à casa do Lanson pouco antes das mortes e que o guia falara que o incesto entre pai e filha era um fato real. Um dia antes do livro ser publicado, os autores receberam o telefonema de Stella Lanson, filha de Marion Lanson, irmão de Charles. Na ocasião, Stella disse que sabia qual foi o estopim para a tragédia. Ela afirma que no funeral dos Lanson, ela teria ouvido uma conversa entre as cunhadas e tias de Fanny, que discutiram sobre Fanny estar ciente sobre Charles e Mary. Outra prova, talvez a mais concreta sobre esta teoria, veio a conhecimento por parte de uma amiga próxima a Mary, Ella May. Ela revelou à autora do livro O Significado das Nossas Lágrimas que há apenas algumas semanas do Natal, Mary confessou a ela que estava grávida e que bebê era de Charlie. Ela também contou que Charlie e Fanny sabiam disso. Essa gravidez causada por incesto e a possível humilhação e vergonha à família, caso este fato fosse a público, pode ter desencadeado a morte dos Lanson. Rio Hampton, um amigo próximo à família, disse em entrevista ter conhecimento sobre os graves problemas em curso no seio da família e que sabia a natureza do problema, mas que era algo pessoal e ele não quis dar mais detalhes. Logo após os assassinatos, a fazenda foi transformada em uma atração turística pelo irmão de Charles, Marion Lanson. Um bolo que Mary Lanson havia feito para o dia de Natal foi exibido na turnê. Por causa de alguns visitantes que recolhiam as uvas passas que enfeitavam o bolo para levar como lembrança, ele foi colocado em uma travessa coberta de vidro e este ficou preservado por muitos anos. Milhares de pessoas dirigiam por quilômetros para conhecer a propriedade apenas para ter um vislumbre da casa onde o horror ocorreu. Muitas pessoas relataram sentimentos de medo e uma tristeza sufocante que cercou e tomou conta deles. Na década de 70, a casa da fazenda foi demolida e o assoalho foi usado para a construção de uma ponte sobre um riacho que corria pelas terras de Lanson. Algumas manchas de sangue ainda podem ser vistas na madeira ao atravessar a ponte.
A casa dos Lenson foi fechada para visitação, mas isso não impediu que curiosos se infiltrassem na casa em busca de qualquer evidência de atividades paranormais. Uma grande quantidade de pessoas alegam ter visto duas crianças pequenas brincando ao redor da propriedade, só para mais tarde descobrirem por meio de fotos que as duas crianças são, na verdade, os espíritos das crianças assassinadas. Algumas pessoas alegam também que à noite, ao dirigir através de uma ponte localizada próxima à cena do crime, uma névoa estranha cerca o carro e o veículo inexplicavelmente irá desligar. Uma estranha condensação de água aparece nas janelas e pequenas impressões de mãos começam a cobrir as janelas e o para-brisa. Quando o motorista finalmente consegue ligar o carro, um dos primeiros modelos de carros de 1930 irá persegui-lo, seguindo de perto, dirigindo de forma irregular através de estradas sinuosas, antes de desaparecer à noite tão rapidamente como apareceu. Estas manifestações são atribuídas à família Lenson. Charles e sua família foram enterrados em uma vala comum na cidade vizinha de Walnut Cove. Todos os corpos foram enterrados em caixões separadamente, com exceção a Fanny, que foi enterrada abraçada ao corpo de Mary Rowe. Por causa das estritas e rigorosas crenças batistas, a vala onde os corpos foram enterrados está localizado fora do solo sagrado da igreja. É por esta razão que muitos acreditam que os espíritos da família Lenson não puderam encontrar a paz da morte. Entre outros acontecimentos estranhos no túmulo, existem relatos de pessoas que puderam ouvir choros e risos de crianças próximos ao túmulo. Em cima do túmulo da família, muitas pessoas deixam brinquedos para as crianças, tais como bonecos e carrinhos, mas o que mais chama a atenção é um pequeno ursinho branco que foi deixado lá há muitos anos. Devido a tantos anos parado sob o túmulo, o ursinho emite o rugido dito como assustador quando o pequeno botão do mesmo é apertado. O único sobrevivente da família, Arthur Lenson, morreu em um acidente de caminhão em 1944, com 33 anos de idade.